Olá, meu nome é Vitor Marleta Borgiotti. Nesse canal falamos de finanças e patrimônio e nesse vídeo irei falar dos princípios orçamentários modernos, aplicados à administração pública. Os princípios orçamentários modernos são valores construídos no âmbito das finanças públicas durante a Era Moderna, iniciada em 1453 depois de Cristo e encerrada, acredito eu, em 1789, onde houve a transição do feudalismo para o capitalismo. Fazendo um parênteses aqui, o feudalismo ele era um sistema econômico e social baseado no feudo. Feudo era uma propriedade rural ou conjunto de propriedades rurais, onde cada propriedade rural tinha um proprietário. Esse proprietário era o senhor feudal, que fazia parte da nobreza. Ou seja, eram os ricos daquela época, Eram os grandes afortunados. O feudalismo ele era um sistema baseado em estamentos. Então você tinha o estamento mais privilegiado, que era a nobreza, e o estamento menos privilegiado, que eram os servos. Os servos, eles eram os trabalhadores, eram aquelas pessoas que trabalhavam na terra dos nobres para gerar bens e serviços para esses nobres, E em troca eles tinham direito de usar a terra, uma parte da terra deles, os nobres, Já o capitalismo, que é o sistema que a gente vive agora, Ele é um sistema onde a troca de bens e serviços é mediado pelo capital, Voltando a falar dos princípios orçamentários modernos, para a gente entender quais são os princípios orçamentários modernos, a gente precisa atentar que existem 4 princípios orçamentários modernos. E entendo que a lógica para saber quais são eles vai desde o planejamento até a gestão orçamentária. Para a gente entender o primeiro princípio orçamentário moderno, a gente precisa entender que para elaborar o orçamento público é necessário estabelecer quem será aquele responsável por elaborar o orçamento público. E esse responsável por elaborar esse orçamento público está uma instituição, e uma pessoa física dentro dessa instituição, Essa instituição que deve elaborar o orçamento público é a unidade administrativa mais próxima do cidadão, ou seja, o órgão público mais próximo da população, Então, ao invés de ser uma unidade administrativa federal, deve elaborar o orçamento, a unidade administrativa municipal, Ou seja, o poder ser descentralizado, Existe o orçamento federal, existe o orçamento estadual, existe o orçamento municipal, Mas a forma a gestão orçamentária deve ser descentralizada. Daí o princípio da descentralização.
né, que estabelece que a unidade administrativa mais próxima da população é quem deve elaborar o orçamento público para aquele espaço territorial. Dentro de cada unidade administrativa existem pessoas físicas trabalhando nela. E quem deve se ocupar pela matéria orçamentária é o servidor público responsável, ou seja, aquele que tem condições de assumir as consequências resultantes de sua atuação, de suas ações. Então, deve ser aquela pessoa que deve assumir as consequências de suas ações, né? E que seja identificável, né? Daí o princípio da responsabilização, né? Onde já que o orçamento público ele tem a finalidade de atender a sociedade, né? Ou seja, o interesse coletivo, aquele que será responsável pela elaboração orçamentária, ele deve se responsabilizar perante a sociedade, né? Além de prestar contas e tal. Diante daqueles que irão se ocupar da elaboração do orçamento público, o orçamento público, ao começar a dar o ponto de partida para a elaboração do orçamento público até a sua execução e avaliação, né, avaliação dos resultados, ele deve ser, antes de tudo, planejado. Então, o orçamento público, antes de você executar o orçamento público, você deve planejar ele. Então, ele deve ter um propósito, ele deve ter um objetivo, né? Buscar resolver um problema social. Daí o princípio da programação, né? Que diz o seguinte, que para você desembolsar recursos públicos para uma determinada da despesa pública, é necessário que ele tenha um objetivo a ser alcançado, né? É necessário haver um propósito nisso. E por último, o processo de execução orçamentária, né? A execução do orçamento público, né? O dia a dia, né, da execução orçamentária, né, ele deve ser simplificado, né, deve-se evitar a burocracia desnecessária, né, e as despesas e receitas públicas devem ser apresentadas à sociedade, né, de forma simplificada, né, de modo que a sociedade consiga saber exatamente aonde ela foi gasta. Esses são os princípios orçamentários modernos. Princípio princípio da programação, princípio da simplificação, princípio da descentralização e o princípio da responsabilização. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal. Agora, se você não gostou desse vídeo, sua crítica é bem-vinda aqui nesse espaço. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau.